Bom, gente, vamos fazer aqui os tapetinhos de caneca. Bom, aqui esses tapetinhos são para você colocar uma caneca, uma xícara, tá bom? É bem rapidinho de fazer, bem fácil, bem prático. E dá pra fazer bastante pra tá dando de presente aí pros clientes, tá bom? Eu vou agora passar todo o material que a gente vai usar. Primeiro a gente vai precisar de tecido tricoline 100% algodão. Aí você tá cortando 2 quadrados de 12 por 12. Aqui eu vou usar a parte da frente, o meu estampadinho, a parte de trás. Mas você pode estar usando a mesma estampa aí, é com você, tá bom? Olha, aqui, por exemplo, eu usei a mesma estampa. Vou precisar também de um quadrado de manta R2. Essa manta R2, eu vou pegar aqui, posicionar, ó, e depois o outro lado aqui. Vou levar isso daqui no ferro. Dou uma boa passadinha, tanto desse lado quanto do outro, para ficar colado. Eu já tenho um aqui já coladinho, já passado o ferro, olha como é que ele fica. Ele fica coladinho dos dois lados, fica bem estruturado. E aí eu tenho esse molde aqui, posiciono ele aqui, centralizo, tá, no meu quadrado e risco com a canetinha fantasminha. Bom, aí eu tenho aquele detalhezinho aqui da frente. O detalhe da frente, você vai riscar ele primeiro no termocolante. Aí você pode estar usando o termocolante que você tem o costume de usar. Pega um molde, olha aqui é o molde. Eu coloquei lá no termocolante, risquei e cortei com uma margem mínima. Levei lá no ferro para passar e esse termocolante colar no tecido. E aí depois a gente recorta bem em cima do risco. Eu tenho um aqui já recortado e aí a gente tira aqui essa película. E eu vou posicionar ele aqui, vou levar lá no ferro para passar. Agora só uma dica, quando você levar lá no ferro, passa o teu bico de ferro aqui nessa região, não apaga todo o nosso círculo. Se de repente você correr o risco de passar o ferro no círculo todo, aí depois você vem de novo com o seu molde, posiciona bonitinho e passa a caneta fantasminha de novo, que é pra gente poder se guiar na hora da costura. Uma outra coisa que a gente vai fazer é o detalhe das folhinhas. O detalhe da folhinha é esse daqui, que são 2 folhinhas, e depois a gente coloca os botõezinhos. Bom, aí eu tenho 2 moldes, um maior e um menorzinho, tá? Que é o centro da folhinha, desse jeito. Pego lá termocolante, posiciono aqui, risco. Aí o outro detalhe, eu vou pegar lá um tecidinho que combine, olha que é o meu, um verde, com umas estrelinhas num tom begezinho bem clarinho. Aí eu peguei um outro tecido aqui que combinasse. Aí aqui eu tenho, olha, a folhinha menor do centro, né? Coloquei aqui, risquei 2 vezes. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai recortar, eu tenho aqui, ó, já 2 folhinhas recortadas e o centro dela aqui recortado. Agora eu vou precisar de um pedacinho de feltro, ó. O certo é você usar um feltro da mesma cor que o tecido, né? Que eu usaria um verde clarinho. Como eu não tenho verde clarinho de feltro, vou usar o branco, tá? Eu sempre uso o branco quando eu preciso de usar feltro, mas não tenho a mesma cor do tecido. Eu vou colocar aqui, olha, eu tiro a película. Posiciono aqui o centro da florzinha, tá? E levo ao ferro para dar uma boa passadinha nisso daqui. Só lembrando, como isso aqui é feltro, usa um ferro assim morninho, não muito quente, ou então coloca um pedaço de tecido ou mesmo um papel para estar passando e não grudar o feltro no ferro. Agora eu vou levar isso daqui lá no ferro para passar, para a gente poder costurar. Aqui na costura eu vou usar a pontuação número 3. Coisa legal dessa técnica é que a gente não precisa fazer aquela coisa perfeitinha, toda certinha. Aqui é uma costura livre, quanto mais irregular a costura, mais interessante fica. Então eu vou começar por aqui. Detalhe, vocês percebam que eu não recortei, ele ficou aqui nesse quadradinho que eu fiz, que é para facilitar a costura. A gente vai ter que fazer uma costura aqui na beiradinha. Se eu recortar isso aqui antes de costurar, além do meu tecido descolar, porque eu estou me utilizando aqui da cola que tem na manta acrílica, e aí pode acontecer de ficar mais difícil de costurar. Como eu mantive ela nesse quadrado, a costura fica mais fácil. Vou começar a partir daqui, bem próximo ao meu risco, mas acompanhando o meu desenho.
Aqui, em vez de eu fazer novamente o círculo, eu vou pegar essa parte da aplicação do tecido rosa. E aqui, como tem muitas curvas, a gente vai fazendo devagarzinho. E aqui faz essa costura com bastante calma. Vai, levanta teu pé calcador e muda a direção do teu tecido e vai fazendo a costura com bastante paciência. Chegando aqui no final, eu vou mudar a direção e vou subir. E aqui eu tô passando uma segunda costura por onde eu já tinha passado e não precisa ser uma costura exatamente em cima da outra, muito pelo contrário. Eu vou pegar novamente aqui o contorno do biscoito. Chegando aqui no final da segunda costura do contorno do biscoito, em vez de subir, eu vou descer. Aqui no final você faz um retrocesso, mas faz um retrocesso bem discreto para ficar um acabamento bonito. Olha como fica atrás, que coisa interessante. Vamos costurar a folhinha. Como ela é menor, nós vamos diminuir um pouquinho o ponto, trabalhando com o número 2 aqui. Eu só vou fazer uma costurinha nessa folhinha do meio, bem parecida com esse desenho aqui, que eu já fiz do outro lado. No desenho do molde também tem aí esse risco. Então eu começo aqui sem retrocesso e vou fazendo a beiradinha aqui do desenho dessa segunda folhinha. Aqui já no finalzinho é que eu vou fazer um retrocesso, mas também é aquele retrocesso bem discreto. Pronto, tá costurado, agora a gente vai recortar as partes pra gente poder montar o tapetinho. Bom, vamos montar o tapetinho. A gente já costurou, agora o que a gente vai fazer? Vai recortar aqui toda em volta do desenho. A mesma coisa você vai fazer com as folhinhas que a gente tinha costurado ela por cima do feltro, tá? Estão aqui recortadas, ó. Aqui para montar ela a gente vai colocar as folhinhas aqui e os botõezinhos. Você pode estar usando botões pequenos, 3 botõezinhos aqui, ou então pode colocar um botãozinho só. Então, para colocar esse botãozinho, eu vou fazer o seguinte, pegar a cola fria, porque como eu tenho feltro aqui embaixo, ele é mais indicado. Então eu vou passar a cola só aqui nessa parte. Eu passo um pinguinho, gente, e dou uma arrastada na cola, que é para não ficar muito excesso de cola aqui. E vou colar a outra também. Estando aqui as duas coladas, para colar o botãozinho, eu já acho mais indicado a cola permanente, que eu vou usar a Tech Bond. E aí um detalhe aqui, olha, eu fiz uma costura que eu costumo chamar de costura fantasia. Só para fingir que o botãozinho foi costurado, então eu passo aqui algumas voltinhas, olha, para fazer essa costurinha aqui, esse detalhe. Vou passar cola por trás. Você dá um pinguinho e também vai arrastando a cola. Essa daqui é aquela cola que ela é tipo um gel, então ela demora um pouquinho mais para secar. Eu prefiro assim, porque daí eu acabo arrumando melhor a posição dos meus botõezinhos. Aí você pode fazer assim, só mesmo as duas folhinhas, os botõezinhos. Você pode pegar 2 pedacinhos de fio de meada, fazer um lacinho. Ó, como a minha cola aqui ainda não colou, eu vou colocar ele bem aqui. Aí dá uma boa seguradinha, que essa cola, como ela é de gel, ela demora um pouquinho pra colar. Não é que nem a outra, que ela é mais líquida. Cola instantaneamente. Essa eu gosto até de trabalhar melhor. Se eu esquecer alguma coisa aqui, como por exemplo, colocar um lacinho, aí já consigo refazer aqui pra colocar o que eu esqueci, ou então mudar de posição.
E aí eu tenho os dois aqui, ó, fazendo par. Olha só como fica bonitinho. E detalhe, só dando bem uma dica pra vocês. Se vocês acharem essa folhinha muito dificinho de costurar, por ser muito pequenininha, tá? Pega uma fita, faz um lacinho e bota os botões. Um outro detalhe é que, por exemplo, nesse daqui eu usei manta acrílica, tá bom? Então pode acontecer sim do tecido dar uma desfiadinha aqui, ó. Já começa a dar uma leve desfiada. Agora você também pode fazer como eu fiz nesse caso aqui, que dificilmente o meu tecido ele vai desfiar, porque aqui eu usei um termocolante e usei um termocolante de boa qualidade, aqueles que asseguram que não vai desfiar. Aqui no caso eu tô usando o Red Bond Light. Eu fiz não só essa parte aqui de termocolante, mas como o círculo aqui eu também fiz termocolante e colei no feltro. É o mesmo processo que eu ensinei para vocês da folhinha. Na folhinha nós não fizemos no feltro, pois é o mesmo processo, tá bom? Agora sim, que ele fica um pouquinho mais molinho, no caso do feltro, aqui ele já fica mais bem estruturado, tá bom? Mas aí é com vocês essa escolha do material que vocês podem estar usando, só tá dando uma opção a mais para vocês. Então é isso, obrigado por estar aqui comigo em mais essa aulinha. Façam bastante, não esqueçam de me marcar, tá bom? Lá no Instagram para eu poder repostar vocês.